Olá, bem-vindas, bem-vindos ao nosso próximo vídeo da disciplina de Geometria. E hoje falaremos sobre o Teorema do ângulo externo e algumas consequências deste teorema, tá? Na verdade são 6 consequências que discutiremos hoje. E para falar sobre o Teorema do ângulo externo, vamos primeiro definir a noção de ângulo externo em um triângulo e depois e logo em seguida já apresentaremos o Teorema do ângulo externo. Vamos só fazer uma representação da definição de ângulo externo. Então, essa noção é para um triângulo, ou seja, você tem um triângulo ABC. Você escolhe um vértice, ou seja, então o ângulo externo, para cada vértice você pode definir um ângulo externo, na verdade dois ângulos externos. Mas vamos lá, fixado por exemplo C, olhamos um ponto D, de modo que C está entre B e D, e o ângulo externo adjacente a C é justamente esse ângulo aqui, tá? Um dos ângulos externos adjacente a C é este daqui. O outro que poderíamos definir, que é um outro ângulo externo, né, seria esse. Você olha um outro ponto E, de modo que o C está entre A e E olhamos o ângulo BCE, esse daqui. Ok? Então, para cada vértice de um triângulo, podemos definir dois ângulos externos, tá? Mas já vimos que aqui é um caso de OPV, né? Esses dois ângulos externos aqui adjacentes ao vértice C são opostos pelos vértices, então são congruentes, possuem a mesma medida. Isso podemos fazer isso para cada vértice do triângulo, tá? Então vamos definir precisamente isso. Ou seja, o que eu quero dizer é que para cada vértice você tem dois ângulos externos, então para cada triângulo você tem 6 ângulos externos, definidos analogamente como fizemos aqui, e vamos definir ali agora. Mas lembrando que desses 6, cada dois pares aqui, né, dos adjacentes, eles são congruentes, tá? Então vamos lá. Então, dado um triângulo, você tem um triângulo ABC, e seja D tal que um ponto aí, que verifica essa condição. Por exemplo, aqui a gente usou D, né? Então, tal que C está entre B e D. Então, este ângulo aqui, o ângulo ACD, no caso aqui, é um ângulo externo abreviação aí de ângulo, é um ângulo externo do triângulo ABC é um ângulo externo adjacente a C, né, ao ângulo C do triângulo ABC. Ok? Então seria isso. Dado um triângulo, como é que podemos definir um ângulo externo? Essa brincadeira, né? Pegamos um ponto que um dos vértices um ponto D, tal que um dos vértices esteja entre o outro vértice e esse ponto D, ou seja, que todos eles são colineares, tá? Então este ângulo ACD aqui é um ângulo externo adjacente a C do triângulo ABC, ou seja, neste caso, né? Então neste caso ou seja, para este ângulo externo, a gente vai usar a seguinte nomenclatura, ou seja, o ângulo A e o ângulo B são ângulos não adjacentes ao ângulo externo ACD, tá? Então, neste caso, B e C são B e A são ângulos
não adjacente. É uma nomenclatura, tá? Não adjacente. Então, essa é a definição de um ângulo externo. Como eu já disse antes, né? Para cada triângulo você tem 6 ângulos externos, né? E para cada vértice tem um pouquinho mais. Para cada vértice você tem 2 ângulos externos associados. Então aqui você tem o A, né? Então, por exemplo, aqui para o A, prolonga aqui o segmento BA, escolhe um ponto. Então este ângulo aqui é um ângulo externo ao ângulo A, adjacente ao ângulo A, né? E o outro ângulo externo seria esse daqui, né? Adjacente a A. Prolonga o segmento AC e olhamos este ângulo. E lembrem que neste caso aqui esses dois ângulos são opostos pelo vértice, né? Então eles são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então os ângulos adjacentes ao vértice A, os ângulos externos adjacentes ao vértice A são sempre congruentes. Okay? Muito bem, essa é a definição de ângulo externo, e com ela podemos já enunciar o teorema do ângulo externo, que é o principal resultado da aula de hoje, tá? Então, teorema. O que o teorema diz? Que quando você escolher qualquer ângulo externo do triângulo, então por exemplo esse, a sua medida é sempre maior que a medida de qualquer um dos ângulos não adjacentes a ele. Ou seja, essa medida é sempre maior que a medida do ângulo B e do ângulo A. Ou, se você escolher este, né, ou seja, a medida deste é sempre maior que a medida do ângulo B e do ângulo C. E assim por diante. Você escolhe um ângulo externo adjacente a B, então a medida dele vai ser maior que a medida do ângulo A e do ângulo C. Ok? Este é o teorema. Então, em qualquer triângulo, vou colocar direto já um ângulo. Aqui está implícito que estamos falando de um triângulo, tá? Então, um ângulo externo. Então, a medida de um ângulo externo em um triângulo. Então, a medida de um ângulo externo em um triângulo, né? Não vou escrever isso, é sempre maior que a medida de qualquer um ângulo não adjacente, de qualquer. É sempre maior que a medida de qualquer ângulo não adjacente. Ok? Então a medida do ângulo externo em um triângulo aqui, né? Completem aí no caderno. É sempre maior que a medida de qualquer ângulo não adjacente. Então essa figura aqui, deixa eu pegar um outro giz aqui colorido. Então aqui tem uma representação, né? Se você olhar este ângulo, por exemplo, é um ângulo externo adjacente ao vértice C. Essa medida é sempre maior que a medida do ângulo interno A e que a medida do ângulo B, ok? Então essa medida é maior que essa e essa medida é maior que essa, para qualquer que seja o ângulo externo escolhido do triângulo. Bem, vamos lá fazer a demonstração disso. Não é tão elaborada. Essencialmente usa a ideia de congruência de triângulo, na verdade o caso lado, ângulo, lado, acho isso. Vamos lá, qual que é a ideia? Ou seja, então considere um triângulo, seja ABC o triângulo. Vamos fazer aqui uma
representação da ideia da demonstração, só para ilustrar. Então você tem um triângulo ABC e escolhemos um ângulo externo que pode ser, por exemplo, esse, né? O que queremos mostrar é que este ângulo é maior que este e maior que este, tá? Muito bem, como é que fazemos isso? Escolhemos um... Vamos ver quem que tanto faz, né? Então escolhemos aqui o ponto médio deste segmento AB, ok? E olhamos um segmento que liga C a este ponto médio. Então aqui é o ponto médio, acho que dá para enxergar, né? É o ponto médio do AB, tá? Aqui é só a ideia da demonstração, depois escrevemos ela inteira, tá? E olhamos esse segmento C, vou chamar aqui de ponto médio, vai, M. E consideramos o segmento CM e depois prolongamos esse segmento até um ponto, vou chamar aqui de D, vai. E, vai. Ponto E, isso. De modo que ME, ou seja, essa medida desse segmento é congruente a este, né? Ou seja, esse segmento CM é congruente ao segmento ME. Tudo bem? E consideramos agora o triângulo. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Triângulo E. Vou fazer com essa cor. Triângulo EMB. E aí, como isso daqui é ponto médio, ou seja, então essa medida aqui é congruente a essa, né? Pela escolha que fizemos do M. Então aqui você tem dois triângulos, o triângulo EMB e o triângulo CMA. Então, como consequência da construção, este segmento é congruente a este ângulo é congruente a este, OPV, e este segmento é congruente a esse pelo fato de M ser ponto médio. Então esses dois triângulos seriam congruentes, tá? Então como esses dois triângulos são congruentes, então os ângulos respectivos são congruentes. Então no caso aqui, por exemplo, este ângulo A, vou fazer até outra cor aqui, este ângulo A seria congruente a este ângulo aqui, né? Então o que acabaríamos de mostrar é que o ângulo A ele é congruente a este, mas como o E é um ponto interior ao ângulo AB, vou colocar aqui um D, né? Só para fixar. Então como o ângulo A é congruente a este, então em particular este ângulo externo, ou seja, o ângulo ABD, é maior, ou seja, a medida dele, né, é maior que a medida do ângulo A. Okay? Então aqui nessa construção, né, estaríamos mostrando que este ângulo externo é maior que a medida do ângulo A. E se fizéssemos a construção para cá, tá? Ou seja, ao invés de olhar CM, olhássemos AM, fizéssemos o mesmo procedimento, mostraríamos também que o ângulo externo adjacente a B é maior que o ângulo C, tá? Então essa é a ideia da demonstração. Vamos escrever ela aqui agora. Então aqui acabamos de mostrar, ó, que o ângulo A é menor que o ângulo externo adjacente a B, né? Ou seja, é a ideia da demonstração, né? Não fizemos ainda ela, mas a ideia é essa. Vamos escrever ela agora. Vou vir para cá.
Beleza, então seja ABC um triângulo, então mostremos que o ângulo externo adjacente a B é maior que o ângulo A, por exemplo. Então mostremos que o ângulo... Então mostraremos que o ângulo adjacente a B é maior que A, né? Que é o ângulo B, né? Maior que A. Eu não estou escrevendo mais, né? Ou seja, que a medida do ângulo adjacente a B é maior que a medida do ângulo A, tá? Mas façam isso vocês em casa, que é só para simplificar. Então vamos lá, de modo análogo aqui, fica para casa, de modo análogo. Mostre em casa aí. Então mostre que o ângulo, aqui tem que falar, né? O ângulo externo adjacente a B é maior que A. Então, de modo análogo, mostre que adjacente a B, que o ângulo externo adjacente a B é maior que C, né? Fica para casa esse segundo passo e vamos fazer só o primeiro. Então vamos lá, como é que fazemos isso? Consideramos o M, considere M, que é escrever a justificativa, a construção que fizemos, né? Então considere M, ponto médio de AB, é isso, né? E o ponto E então que o E é ponto médio, desculpa, o M é ponto médio do segmento EC, né? Então que M é ponto médio de EC, né? Muito bem, então por construção, por essa convenção, então por construção, os triângulos, então temos que o triângulo no caso aqui é o triângulo MEB, né? MEB é congruente ao triângulo vou colocar na ordem inclusive MCA, né? MCA. Então por construção e pelo caso lá do ângulo lado, né? Vou colocar aqui a adjetivativa, pois o que podemos dizer, né? O ME é congruente ao MC, porque o M é ponto médio, né? Então, pois o ME, vou escrever aqui tá. Não penso. Então, pois o ME é congruente ao MC. Por quê? Porque o M é ponto médio de EC, né? Foi a maneira que construímos o E.
Depois, o ângulo M é congruente, ou seja, o ângulo M aqui, né? Que no caso seria o EMB, é congruente ao ângulo AMC, né? Ao PV aqui no caso. E, por último, o AM, ou seja, o MB, é congruente ao MA. Aqui é pelo fato que o M é ponto médio do segmento AB, né? M é ponto médio do segmento AB. Então, MB congruente a MA. Então, aqui no caso, acabamos de justificar que é pelo caso lá do ângulo lado que esses dois triângulos são congruentes. Então, se os dois triângulos são congruentes, logo nós temos que o ângulo EBM, ou seja, vou colocar aqui a medida do ângulo EB, podemos até fazer o contrário, vai, mesma coisa, né? MB, ou seja, a medida deste ângulo é igual à medida MBE, a medida do MCA, MB, né? Então MAC, desculpa, MAC aqui. Ok? A gente pegou MBE, né? MBE, MAC. Certo? Aqui os dois triângulos são congruentes, então MBE é congruente a MAC. Beleza? Então, esses dois ângulos são congruentes, então suas medidas são iguais, definição dos ângulos serem congruentes. Mas a medida de MBE é a mesma, podemos fazer aqui, ou seja, este ângulo aqui, né, MBE, é a mesma coisa que o ângulo ABE. E no caso, essa medida, pelo fato do que o E é um ponto interior ao ângulo ABD, então segue que este ângulo aqui é menor do que o ângulo ABD, né? Então este cara aqui é menor que a medida do ângulo ABD. Preciso escrever isso daqui, né? Então o que acabamos de mostrar, ou seja, isso daqui implica, então, portanto, a medida do ângulo externo AB é maior que a medida de A, né? Ou seja, MAC é justamente o ângulo A, tá? Então é maior que A. O que era o que queríamos mostrar, né? Isso daqui termina a prova, tá? Ou seja, acabamos de mostrar que a medida do ângulo externo AB, adjacente a B, né? Mas simplificando a notação, é maior que o ângulo A. E de modo análogo você faria para C, né? Mas ao invés de tomar o ponto médio desse segmento, tomaria o ponto médio do segmento BC, tá? E a construção é a mesma. Fica aí para casa. Ok? Eu acho que você me enxergar. Sim. Muito bem. Então aqui terminaria a prova do teorema do ângulo externo. E o que veremos agora é consequências quase que imediatas deste teorema. Vamos lá, a primeira consequência, deixa eu apagar aqui.
Algumas não vou fazer a demonstração, então fica para casa. Escolhemos algumas para fazer, tá? Vamos lá, o primeiro, consequência, vou colocar aqui como teorema 1, para não esquecer de nenhuma das consequências que a gente quer discutir, que são 6. Então, o primeiro é que se você tem um triângulo, vou fazer uma representação aqui, em que um dos ângulos é um ângulo reto, então, em particular, o ângulo externo adjacente a esse também vai medir 90, tá? Então, em particular, o 90 vai ser maior, ou seja, 90 graus, se a gente estiver usando medida em graus. Então, 90 vai ser maior que a medida deste ângulo e deste, pelo teorema do ângulo externo, né? O ângulo externo a este daqui possui medida igual a 90. Consequentemente, pelo teorema do ângulo externo, essa medida é maior que dessa e dessa. Em outras palavras, os outros dois ângulos têm que ser dois ângulos agudos. Tá? É isso que vamos escrever. A demonstração fica aí para casa para escrever isso que a gente acabou de dizer. Mas é uma consequência imediata do teorema do ângulo externo. Vamos lá. Então, teorema: se um ângulo de um triângulo então, se um ângulo de um triângulo é reto, ou seja, a sua medida é 90 graus, né? Então é reto, então os outros dois ângulos são ângulos agudos. Ou seja, suas medidas é menor que 90. Então fica para casa a demonstração deste. O que faremos é a demonstração do próximo, que é o último caso de congruência de triângulo, tá? É o quarto caso. Então, teorema 2. Então, se você tem dois triângulos então, se triângulo ABC e o triângulo DEF são tais que você tem uma medida, ou seja, um lado é congruente ao outro, então tais que AB congruente a DE, ou seja, você tem um dos lados congruentes. Um ângulo adjacente aqui, né, no caso pode ser o A, por exemplo, então o A congruente a D, e o ângulo oposto ao segmento AB, né? Então aqui no caso o ângulo C. E C é congruente a F. Depois fazer uma representação disso, mas que qualquer conclusão que os dois triângulos são congruentes, tá? É um novo caso de congruência de triângulo que não tínhamos visto, né? Lado, ângulo oposto, tá? Então, os triângulos são congruentes, ou seja, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Ok? Vamos fazer uma representação, mas a prova desse teorema, essencialmente, vocês verão que é aplicar o teorema do ângulo externo, tá? Só uma representação. Vocês têm um triângulo ABC. Fiz desenho pequeno, mas aproveitar o espaço. Tem o triângulo DEF.
que está dizendo? Que você tem um dos lados congruente. Ou seja, essa medida congruente. Medida desse segmento é igual a essa, né? Ou seja, esses dois segmentos são congruentes. Um ângulo adjacente, congruente, no caso aqui a gente escolheu o A. Aqui B. Ou seja, essa medida deste ângulo é igual a essa, ou seja, os dois ângulos são congruentes. E o ângulo oposto a este segmento, tá? Então aqui no caso C. É congruente a F também. Então estes dois triângulos são congruentes, é isso o teorema. Isso. Este caso aqui poderia ter escrito aqui, ele é vulgarmente chamado aí na literatura do caso lado-ângulo ângulo oposto, né? Às vezes alguns livros colocam esse OP aqui, ou só LAA. Então lado, ângulo e o ângulo oposto, tá? Lado, ângulo oposto. Bom, fazer uma ideia da demonstração. Então, a demonstração. Qual que é a ideia? Cair no caso de congruência que já conhecemos, tá? Então, no caso aqui, que um dos mais convenientes seria o lado, ângulo, lado, né? Então, a ideia é mostrar que DF, ou seja, este lado é congruente a AC. E daí cairíamos no caso lado, ângulo, lado, que é um caso de congruência que já discutimos. Então vamos lá, então vamos analisar o lado AC com o lado DF. Suponha, por exemplo, que um é maior, tá? Ou igual. Então vamos supor que até pelo desenho aqui, né? Que o DF é maior. Então suponha. E assim perder a generalidade, né? Ou seja, não estamos fazendo nenhum caso particular aqui, tá? Então poderia ser DF ou AC maior. Qualquer um dos dois a prova é análoga. Então suponha, sem perder de generalidade, que o comprimento de DF é maior ou igual que o comprimento de AC. Ok? E o que vamos mostrar que de fato é igual, tá? Então supondo que ele é maior ou igual, e vamos concluir que ele é igual. Então suponha que DF é maior ou igual que AC, e então podemos escolher um ponto aqui. Então logo existe um pontinho aqui que vamos chamar de F', vai? Então logo existe F' no segmento DF, tal que aqui é no segmento DF. Então F' tal que é um ponto do segmento DF, e além disso DF', ou seja, este segmento é congruente, ou seja, este cara aqui é congruente a AC, certo? Congruente a AC. Então o que fizemos? Viemos aqui, escolhemos um ponto que está entre D e F, porque a medida dele era maior ou igual que a medida de AC, né? Pela nossa hipótese aí pela nossa suposição. Então o que consideramos agora é este segmento aqui, DF', e vamos olhar o triângulo DF' e E. Okay? Então temos, pelo caso lado, ângulo, lado, que os triângulos
BAC, né? BAC é congruente ao triângulo EDF', tá? Isso daqui é congruente a esse, tem a mesma medida, os ângulos por hipótese também tinham a mesma medida, e o segmento DF', por construção, tem a mesma medida que AC. Então são congruentes, então a gente quer no caso lá do ângulo lá. Então o triângulo BAC é congruente ao triângulo EDF. Ok? Então, portanto, logo o ângulo EF'D, então logo EF'D, né? Vou fazer assim, né? Então logo, se os dois triângulos são congruentes, então significa que os seus ângulos respectivos são congruentes. Isso. Então significa que este ângulo aqui é congruente a este, né? Ok? Então logo, colocar como medida, então medida de BCA é igual à medida do ângulo EF'D. Os dois triângulos são congruentes, né? Então tá aqui, né? BCA é congruente a EF'D, certo? Então logo essa medida é igual a esta, e pelo teorema do ângulo externo, este ângulo aqui tem que ser maior que este, tá? Então isso acontece, e pelo teorema do ângulo externo, então logo isso daqui temos pela congruência de triângulos, e o teorema do ângulo externo implica que a medida deste ângulo, seja do EF'D é maior, estritamente maior, que a medida do ângulo EFD, né? Isso daqui, a gente está olhando o triângulo EF'F, tá? E este ângulo aqui, EF'D, é um ângulo externo a este triângulo, né? Ou seja, este ângulo é um ângulo externo ao triângulo EF'F'. Então essa medida pelo teorema do ângulo externo é maior que essa e maior que essa. Então, em particular, é maior que essa. Então a medida do EF' é maior que a medida do EF', né? Agora, essa medida aqui, né? Ou seja, essa medida é exatamente a medida por hipótese, né? Aqui nem precisa usar hipótese, né? Tá bom. Este cara aqui, por outro lado, é igual a medida de BCA, né? Então esse cara aqui é igual a medida de BCA. Daqui, né? Ou seja, a medida de EF'D é igual a medida de BCA. E por outro lado, você está dizendo então aqui que concluiríamos aqui já é direto, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então implica isso. Portanto, aqui acabamos de concluir que a medida
BCA é maior que a medida de F'. Ok? Agora, a medida de E, F e F' é justamente a medida de F, né? Então, essa medida aqui é justamente a medida do ângulo F, né? Então, aqui a medida do ângulo F. Estaríamos concluindo que isso daqui é igual a medida de C de C. Então, o que concluímos é que a medida de C é maior que a medida de F. Mas por hipótese, né, na hipótese do enunciado, nós tínhamos, ou seja, a hipótese era que os dois ângulos eram congruentes, ou seja, o ângulo C congruente ao ângulo F. E aqui a gente está chegando que as medidas são maiores, tá? Então, ou seja, é uma contradição, né? Ou seja, o que contradiz a hipótese. A hipótese. Então, logo, então, por que chegamos nessa contradição, né? Só relembrando a prova. Tínhamos suposto que o DF é maior ou igual que a C, então aqui não tem problema. E então tomamos um F', tal que existe o DF, tal que F' está em DF e satisfaz essa condição, né? DF' possui a mesma medida que a C, certo? Concluímos que esses dois triângulos são congruentes, logo essas medidas são iguais. E aqui usamos o teorema do ângulo externo, né? Ou seja, o teorema do ângulo externo aplicamos aqui neste triângulo, e quando aplicamos, até aqui não teria nenhum problema, né? Mas quando aplicamos o teorema do ângulo externo aqui, chegamos em uma contradição que foi aquela, né? Ou seja, que contradiz a nossa hipótese. Então, ou seja, não poderíamos aplicar o teorema do ângulo externo, por quê? Porque esse cara aqui não pode ser um triângulo. Se esse cara for um triângulo, chegamos numa contradição. Então, logo este objeto, ou seja, o EF'F, não pode ser um triângulo. Porque se ele for um triângulo, aplicamos o teorema do ângulo externo, chegamos numa contradição. Agora, para que E, F' e F não sejam um triângulo, então obrigatoriamente F' tem que ser igual a F, certo? Então, logo devemos ter o F igual a F'. E se o F é igual a F', então temos que o EDF, F' é igual a F, né? Então o triângulo EDF é congruente ao triângulo BAC, ok? Que é o que queríamos mostrar, né? Então logo devemos ter isso, o que mostra que triângulo BAC é congruente ao triângulo EDF, que é justamente o que queríamos mostrar, tá? Então vamos lá, só uma observação aqui, né? Ou seja, supomos que o DF é maior ou igual que a C. Então aqui teria que separar em dois, né? Talvez a prova, para ficar mais completa, seria isso, né? Ou seja, ou F ou DF tem o mesmo comprimento que a C, ou o F' é um ponto que está entre DF. E aí, se supor que ele é um ponto que está entre D e F, chegaremos numa contradição, né? Que é isso daqui. Então, o que não pode acontecer? Existir esse F', ou seja, o DF tem que ser igual ao AC, tá? Então seria dessa maneira, aqui no final que eu acabei justificando.
Para ficar completo, assim, mais elegante até a prova, e mais correto também, né? Que é só mais indicativo, mas seria isso, né? Existe a filinha, tal que isso acontece, ou, aqui seria um ou, né? Ou o DF é congruente a AC. Se ele não é congruente, pelo fato disso, então existe esse F'. Aí pelo caso lá do ângulo lado, concluiríamos isso. Então logo isto aplica o teorema do ângulo externo. Chegaríamos numa contradição. Contradiz a hipótese. Então logo devemos ter o F igual a F', não, que ficaria mais elegante. Escrevemos assim, né? Então logo devemos ter DF congruente a AC. O que termina a prova, né? Caso lado, ângulo, lado, né? Ou seja, pelo caso lado, ângulo, lado, seja DF possui a mesma medida que AC e o resultado segue. Ok? Então aqui, só voltando, né? Separaríamos em dois casos. Ou seja, existe a filinha aqui, tal que isso acontece, ou o DF é congruente a AC. Então se analisamos primeiro esse caso, né? Então, escrevam aí, mas tudo bem, vai. Então, analisando este caso, coloca aqui C, né? Se este caso aqui acontece, ou seja, se DF linha é congruente a AC, e aí continua, né? Temos pelo caso lá do ângulo lado, que isso aqui acontece, teremos do ângulo externo vai produzir uma contradição. Então tem que ser o outro caso. Qualquer outro caso, que DF é congruente a C, e aí segue pelo caso lá do ângulo lá, tá? Melhorem aí a escrita da prova em casa, tá? Mas acho que a ideia da prova tá clara. Muito bem. O próximo teorema então eu perdi. Esse é o teorema 2, né? 3. Não, agora. Já me perdi. Tá. Teorema. Deixa eu ver aqui. 4. Três, né? Terceira aplicação, na verdade. Isso. Então, teorema 3. Olha lá, o que diz? Você tem um triângulo ABC e suponha que e tal que um dos lados é maior que o outro, né? E, então, por exemplo, que AB, seja a medida de AB, é maior que a medida de AC, por exemplo. O que o teorema diz? Se isso acontece, então o ângulo oposto a este lado possui medida maior que o ângulo oposto a este daqui. Ou seja, então o ângulo, aqui no caso oposto a AB, é o ângulo C. Então a medida do ângulo C é maior que a medida do ângulo B, no caso. Essa é uma aplicação, a terceira aplicação, ou seja, se você tem um lado maior que o outro, o ângulo oposto a este lado é maior que o ângulo oposto a este. Vou fazer uma figura e vamos fazer a prova.
Olá, já estamos supondo isso, né? Então, só uma figura aqui, só para representar. Tem um triângulo ABC. E estamos supondo que o AB, né? Ou seja, essa medida é maior que a C, ok? E o que queremos mostrar é que o ângulo C, que no caso o ângulo C, este ângulo é maior que o ângulo B, né, no caso. Bom, a ideia da prova é utilizar o teorema do ângulo externo, de novo. E então temos que cair num caso aí para aplicar, ou seja, construir um triângulo que vai parecer um ângulo externo. Ok? Então, tentar lembrar a prova, mas você tem que AB maior que AC, né? Então, AB maior que AC, o que podemos fazer? Prolongar, esse, por exemplo aqui, né? Prolongar este segmento, ou seja, o segmento AC, até um ponto E, vai? Fazer a ideia da prova, depois escrevemos. E tal que no caso... Opa! Tal que no caso, o AE, né? Tem a mesma medida que AB. Ok? Isso é possível, né? O AB é maior que o AC, então se prolonga, ou seja, de modo que o C esteja entre A e E. E temos essa figura, né? Então olhamos agora esse triângulo aqui. Ok? Colocar de outra cor. Ou seja, consideramos o triângulo B e A. O que acontece, né? Ou seja, a medida de AB é a mesma de AE, ok? Pela construção. Então, em particular, esse triângulo é um triângulo isósceles. Então, este ângulo aqui será igual a este ângulo aqui, né? Ou seja, todo este daqui. Ou seja, este ângulo congruente a este, né? Ou seja, a medida deles são iguais. Em particular, essa medida, como é um ângulo externo a este triângulo aqui, ou seja, o triângulo CBE, então a medida deste ângulo é maior que essa, que por sua vez é maior que essa, e essa medida é maior que o ângulo B, ok? Ou seja, então este ângulo, que é o ângulo C, maior que esta é congruente a essa, né? Que por sua vez é maior que o ângulo B. Então essa é a ideia da prova, e vamos escrever ela agora com detalhes, como uma justificativa da prova agora, né? Então vamos lá, demonstração. Então é isso, né? Seja E tal que o C está entre A e AE possui a mesma medida que AB. Ok? Então essa é a primeira parte da construção. Então temos que o triângulo ABE é isósceles. Logo, os ângulos da base são congruentes. Isso já vimos em alguma aula aí, tá? Em algum vídeo, acho que segundo ou terceiro, não me lembro. Então logo, os ângulos da base são congruentes. Então logo, vou colocar aqui, a medida de A e B é igual à medida de AB. Ou
ou seja, os ângulos da base são congruentes, ou seja, possuímos uma medida. Muito bem, e pelo teorema do ângulo externo, logo isso acontece e, portanto, podemos já colocar aqui uma desigualdade, que é a desigualdade que é a medida de A e B A e B, né, é maior, porque a medida de A e B é igual à medida de ABE, né? E esse cara é maior que a medida de ABC, né? Maior que a medida de ABC. Que no caso aqui é justamente o ângulo B, né? Esse daqui é o ângulo B do triângulo ABC. Então, a medida de A e B é igual a essa, que por sua vez é maior que a medida de ABC. Ok? Essa medida é maior que ABC pelo fato que C é um ponto interior ao ângulo ABE. Muito bem, e pelo teorema do ângulo externo, agora o teorema do ângulo externo, teorema do ângulo externo, abreviei, tá? Teorema do ângulo externo implica que essa medida, ou seja, a medida de ACB, é maior, ou seja, essa medida é maior que essa, que é a medida de A e B. Ou seja, estamos olhando aqui o triângulo, né? C e B. C e B é o triângulo, e este ângulo é um ângulo externo adjacente a C. Então, o teorema do ângulo externo diz que o ângulo externo, um ângulo externo é sempre maior, ou seja, essa medida é maior que os ângulos internos não adjacentes. Então, essa medida é maior que essa e de CB, tá? Mas em particular, maior que essa. Então, a medida de ACB é maior que a medida de AEB, né? Então, AEB. Chamar essa desigualdade aqui de 2. Aqui é 1. Chamar essa daqui de 1. Então, juntando as duas, ou seja, 1 e 2. Então, utilizando 1 e 2, por 1 e 2, o que concluímos? Que a medida de A e B, vou colocar aqui, né, a medida de ACB é maior que a medida de A e B, mas por 1, esse cara aqui é maior que a medida de ABC. Medida de ABC. E era justamente isso que queríamos provar, né? É só observar aqui que aqui é C, né? Deixa eu apagar aqui, né? Era isso que queríamos provar, né? Tá até aqui ainda que eu deixei. Então aqui é a medida de C maior que a medida de B. Que termina a prova, né? Então o que termina a prova? Certo? Ou seja, mais uma aplicação aí do teorema do ângulo externo, é uma aplicação direta praticamente, né? Ou seja, a gente só prolongou o segmento de maneira adequada, mas segue, ou seja, daí é um triângulo isósceles, este ângulo é congruente a este aqui, né?
E aí sim usamos o teorema do ângulo externo, né? Ou seja, este ângulo maior que este, que por sua vez é este daqui, mas por sua vez é maior que B. Ou seja, o ângulo C é maior que o ângulo B. Tem que lembrar do teorema, né? Ou seja, também. Ou seja, você compara dois lados do triângulo, tá? Ou seja, este lado com este, né? Então se este for maior, este cara maior que este, então o ângulo oposto a este, ou seja, este ângulo vai ser maior que este. Okay? O fato é que vale a volta desse teorema. Vou deixar para casa para vocês escreverem a prova. Então para casa, tá aqui já fiz. Então a recíproca deste teorema que a gente acabou de mostrar também vale. Ou seja, se você tem teorema, se você tem um triângulo ABC, tal que, por exemplo, o ângulo B, ou seja, a medida triângulo ABC, então escreva aí em casa, né? Então seja um triângulo ABC, tal que a medida do ângulo B é maior que a medida do ângulo C, por exemplo. Ou seja, você está comparando dois ângulos, então os lados opostos também se mantêm, né, na desigualdade. Então a medida do segmento AC é maior que a medida do segmento AB. Ok? Se a gente fazer aqui uma figura, tem um ângulo AB. Se este ângulo é maior que este, então este lado, ou seja, o AC, é maior que AB. Ok? Ou seja, este ângulo é maior que este, então este segmento é maior que este segmento. Ou seja, olha o lado oposto, né, ao ângulo. Ok? Então fica para casa aí fazer a demonstração disto, mas é direto quase a demonstração, tá? Então para casa a demonstração desse resultado. Como é que pode fazer? Ou seja, primeiro caso supõe que sejam iguais, né? Então supõe que AB é igual a AC. Aí o que você vai concluir? Que o triângulo é isósceles. Então, em particular, este ângulo é congruente a este. Mas aí contradiz a hipótese que os ângulos eram... que este ângulo era maior que este até, né? Então não pode ser igual, ou seja, a medida de AC não pode ser igual à medida de AB. Então suponha que agora que é menor, certo? Ou seja, a medida de AC é menor que a medida de AB. Se a medida de AC é menor que a medida de AB, você usa o teorema anterior para concluir que os ângulos opostos, ou seja, se a medida de AC é menor que a medida de AB, então o ângulo oposto a AC, que no caso é B, vai ser menor que o ângulo oposto a AB, né? Que é o ângulo C. Você concluiria que B, a medida de B é menor que a medida de C, que contradiz a hipótese também, tá? Então só pode ser este caso, ou seja, que a C é maior que a B. Lembra que a C e a B são números, né? Então dois números você pode comparar. Ou os dois são iguais, ou este é menor que este, ou este é maior que este. E o que você faz? Quando são iguais, não pode. Pelo fato do triângulo seriam isósceles, os ângulos seriam congruentes. Se este for menor, você usa o teorema que a gente acabou de demonstrar para concluir que o ângulo B seria menor que o ângulo C. Então só pode esse caso, tá? Então a ideia é só escrever tudo isso que eu acabei de falar. Agora sim, um teorema mais bacaninha, que vamos fazer a prova. Mais bacana não, né? Mas um outro teorema legal aí. Qual que é o teorema? É a desigualdade triangular, tá? Ou seja, se você tem qualquer triângulo, pega dois lados quaisquer deste triângulo, a soma desses comprimentos, desses lados, é sempre maior que a do terceiro, né?
Então, a soma é justamente isso, a desigualdade triangular, esse teorema. O próximo, né? Desigualdade triangular, conhecido aí este resultado como desigualdade triangular, que diz exatamente isso, né? Com a soma das medidas de dois lados de um triângulo é maior que a medida do terceiro lado, né? É maior que a medida do outro lado. Do terceiro lado aí, vamos. Terceiro. Do outro lado, né? Mas tudo bem, né? Então é isso. A soma das medidas dos dois lados de um triângulo é sempre maior que do terceiro lado ou que o outro lado, né? Vou fazer só uma figura aqui para representar o teorema e fazemos a demonstração dele já. Então, você tem um triângulo qualquer que você escolhe, que é ABC. E aí você tem, seja aqui AB, por exemplo, mais AC é maior que BC. Em todos vale, né? Ou seja, AB mais BC é maior que AC. E por último aqui, quem está faltando é BC mais... quem que falta? AB mais AC, AB mais BC, então falta AC e BC, né? É maior que AB. É só olhar aqui, né? Isso, certo? Ou seja, em qualquer triângulo sempre vale essas três desigualdades, né? Ou seja, qualquer uma, você escolhe dois lados, o comprimento da soma de qualquer dois lados é sempre maior que do terceiro lado. É bem intuitivo isso, né? Ou seja, essa medida não pode ser maior que essa mais essa. Vamos lá, fazer a demonstração, pelo menos uma ideia da demonstração. É o último teorema que faremos demonstração hoje, e o outro eu vou deixar como exercício. Vamos lá, qual que seria a ideia? Então, por exemplo, fazer um triângulo menor, senão não vai caber a figura aqui. Tem A, B, C. Então vamos lá, a ideia da demonstração da desigualdade triangular é utilizar este resultado aqui que acabamos de enunciar, tá? Que eu deixei de exercício para prova, para casa. Vamos lá, qual que é a ideia? Dado o triângulo ABC qualquer, então por exemplo mostrar que AC mais BC é maior que AB, por exemplo. O que fazemos? Prolongamos aqui, outro giz. Então prolongamos o segmento AC, tem um segmento até um ponto, o desenho ficou ruim, mas tudo bem. Tem um ponto E, de modo que este comprimento, ou seja, CE, tem o mesmo comprimento que este, ok? Então estes dois triângulos, este triângulo aqui agora é um triângulo isósceles. Então aqui é só uma ideia da prova. Pelo fato de ser isósceles, então este ângulo
é congruente a este daqui. Okay? Então, a ideia é essa, ou seja, prolongamos aqui esse segmento e construímos um triângulo isósceles. Agora, o que acontece olhando o triângulo ABE? Este ângulo aqui, ou seja, o ângulo B, ou seja, o ângulo ABE, é maior do que este daqui, porque este ângulo B, este ângulo aqui, né, ou seja, o ângulo BCBE é congruente a E. Então a medida do ângulo ABE é maior que a medida deste. Então por aquele teorema concluiremos que AC mais CE é maior que AB. E agora é só fazer uma continha aí para obter aquilo que queríamos, tá? Então vamos lá, essa é a ideia da demonstração. Então, como é que começamos? Aqui, né? Então, tome, seja E, tal que a C está entre A e E, ok? E a medida de C até E é igual a BC. E C até E é igual a BC. Temos que o triângulo por construção, né? Triângulo CBE é isósceles. O que implica que a medida deste ângulo, né, ou seja, que implica que a medida do ângulo ACAE, fazer assim já direto, AEB, né, AEB é igual à medida do ângulo do ângulo CBE, né, CB, ok? Ou seja, essa medida, este ângulo é congruente a este, né? Ou seja, os ângulos possuem a mesma medida. Mas em particular este ângulo aqui é menor que a medida do ângulo AB, né? Então isso implica pelo teorema anterior, aqui é direto, este teorema aqui até, né? Então o teorema anterior implica que o lado oposto a este ângulo, ou seja, ABE, que no caso é o AE, que era um segmento, né? O desenho ficou horrível. Mas isso daqui implica então que o lado oposto a este ângulo, que é no caso o AE, vou colocar até assim, vai ficar um minutinho, que é o AE, a desigualdade mantida, né? É maior do que o oposto a este ângulo, né? Ou seja, do que o AB. Então é maior que AB. Portanto, aqui é o teorema anterior, né? Portanto, AB é menor AE do que AE, mas AE nada mais é do que AC mais CE, só que CE tem o mesmo comprimento que CB, né? Então AB é menor que o AE, a gente pode quebrar assim, né? AC mais CE, mas CE por construção é justamente BC, né? Então é AC mais BC. A medida, né?
E aí de modo análogo, então de modo análogo, prova-se as outras duas aí desigualdades, né? Prova-se as outras duas. Desigualdades. Fica para casa aí mostrar, mas faça uma pelo menos, as outras duas desigualdades. Aqui que mostramos foi essa, né? AB. Essa daqui, AB menor que AC e mais BC. Essas duas ficam para casa, mas a ideia é essa, né? Sendo que aqui agora, ao invés de prolongar AC, se prolonga BC, e depois, ao invés de prolongar isso, depois prolonga BC, né? Então é o mesmo raciocínio, prova as outras duas desigualdades. Vamos lá, último dois teoremas, mas esses dois eu vou deixar de exercício, tá? E aí acabamos o vídeo. Então vamos lá, teorema, eu esqueci a numeração, mas falamos de todos, tá? Então teorema, se você tem dois triângulos, então sejam triângulo ABC e triângulo DEF. Vou colocar aqui tudo junto e aí fica para casa fazer a demonstração desses dois resultados. Então letra A, se você tem que AB é congruente a DE. Esses daqui são teoremas de dobradiças que o livro até comenta e vai ficar claro pelo enunciado porquê do termo dobradiça. Então AB é congruente a DE, AC congruente a DF, e suponha que a medida do ângulo A, por exemplo, aqui é AB, isso, que o ângulo A é maior do que a medida do ângulo D. Isso. Ok? Ou seja, depois eu faço uma representação, mas você tem dois lados congruentes aqui e o ângulo entre eles, né, é maior. Consequentemente, o lado oposto ao ângulo, então BC é maior do que EF. Ok? Então você tem dois caras, um ângulo tá é maior, né? Então o lado oposto vai ser maior. Vou fazer só uma representação aqui. Então aqui você tem AD, então tem um triângulo AB, C. Aí vai saber um segmento com o mesmo comprimento que AB, que é o caso DE. Isso. Mesmo comprimento que DE, F. Ou seja, essa medida é a mesma que essa. O segmento congruente é esse, ou seja, os comprimentos são iguais. Mas este ângulo aqui é maior que este daqui. O desenho não ficou nada proporcional. Então o que o teorema está dizendo? Que essa medida aqui, ou seja, este ângulo é maior, então beleza, este cara aqui é maior. Ou seja, a medida desse segmento é maior que essa. Vou colocar 3 aqui, mas 4 para diferenciar. Mas isso, né? Ou seja, este congruente a este congruente a este ângulo maior que esse, implica que o lado oposto é maior que este ângulo. Ok?
Letra B é o mesmo enunciado praticamente, ou seja, se AB é congruente, é recíproca, né? DE é AC congruente a DF, depende do jeito que enunciou, né, para dizer que é recíproca. E agora os lados são maiores, né? Então BC é maior que EF. Então o que o teorema diz? Então o ângulo oposto a BC, ou seja, a medida do ângulo A, é maior que a medida do ângulo oposto a isso, né? Medida de D. Ok? Então esse é o último teorema, a demonstração fica para casa, mas se você demonstrou A, o B segue imediato do A, tá? É mesmo caso daquele teorema que eu demonstrei, deixei de exercício a recíproca dele, tá? Bom, paramos por aqui, vai ter uma lista nova aí a respeito deste vídeo e nos vemos na aula presencial. Presencial não, né? Na aula remota. Até mais, boa noite, tchau, tchau.